Olá, turma. Tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem com vocês. Eu vou dividir o vídeo por partes, assim como eu vou dividir os exercícios também. Então, no vídeo de hoje eu vou falar, antes de começar a explicar o que é essa figura de linguagem, que eu já passei vários vídeos para vocês, mas parece que tem gente com dúvida ainda, então é melhor fazer o vídeo explicando, talvez vocês entendam melhor. Então, as explicações vão acontecer de acordo com essa apostila da atividade 6, tá? E para eu começar a falar sobre as figuras de linguagem, é importante a gente entender o quê? O sentido denotativo das palavras e o sentido conotativo das palavras. O que seria o sentido denotativo? É o sentido real. Quando eu digo assim, o pássaro voava pelo céu da cidade, esse é o sentido real da palavra voava, né? O verbo voar. É o significado que você vai encontrar no dicionário. Já o sentido denotativo é o sentido real, esse é o sentido. E o conotativo não. O conotativo é o sentido figurado. Quando eu digo assim, o carro voava pelas ruas da cidade, eu estou usando esse voava em outro sentido, que não é o sentido real. Estou dizendo que o carro corria muito, que ele ia muito rápido pelas ruas da cidade. Então, a gente chama isso de sentido conotativo. Então, o que tem a ver esse sentido conotativo com as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que tornam as mensagens emitidas mais expressivas, né? E essas figuras de linguagem, elas se subdividem-se em figuras de som, figuras de palavras, de pensamento, de construção. Hoje eu vou falar só das figuras de palavra, tá? Nessas figuras de palavra, consiste o quê? Na substituição de uma palavra por outra. O que significa isso? Que é no sentido figurado, no sentido simbólico. Primeiro, eu vou falar sobre a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora, ela consiste em utilizar uma palavra, uma expressão, em lugar de outra, tá? Sem que haja uma relação real. Dentro da metáfora existe uma comparação implícita. O que seria essa comparação implícita? O elemento comparativo, tipo como, não vai fazer parte, ele não aparece. Por isso que a gente diz que essa comparação é implícita. Quando eu digo assim, seus olhos são como luzes brilhantes, não vai ser metáfora. Por quê? O emprego dessa palavra como faz com que aconteça uma comparação evidente. E a metáfora não, é uma comparação implícita, tá? Quando eu digo assim, seus olhos são luzes brilhantes, aí sim é uma metáfora. Por quê? Não aparece a partícula comparativa como, certo? Quando eu digo assim, meu pensamento é um rio subterrâneo. O que é um rio subterrâneo? É um rio com muita profundidade, né? Um rio inatingível, digamos assim. Então, ele está comparando o quê? O pensamento, essa profundidade do pensamento a um rio subterrâneo, essa profundidade. Isso também a gente vai chamar de metáfora, porque está sendo uma comparação implícita. Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum. Uma estrada de terra que leva a lugar algum. Eu estou dizendo que a minha alma, ela é rústica, que a minha alma é abandonada, inútil, quanto uma estrada de terra. Então, todas essas frases que eu falei para vocês são metáforas e estão nessa apostila da atividade 6, tá? Vou falar um pouquinho sobre a metonímia agora, tá? A metonímia insiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo em ambos estreita afinidade ou relação de sentido. O que quer dizer? Quando eu digo assim, gosto de ler Machado de Assis. Machado de Assis é um autor, como que eu vou ler Machado de Assis? Eu gosto de ler o quê? As obras que ele escreve. Só que quando eu digo que eu gosto de ler Machado de Assis, eu estou falando... a gente entende que eu não vou pegar o autor e vou ler. Eu gosto de ler o quê? As obras que ele escreve. Quando eu digo assim, inventor pelo invento, também é metonímia. Quando eu digo assim, Edison ilumina o mundo. Edison, que descobriu a luz, que descobriu as lâmpadas, não é ele que ilumina. Quem ilumina são as lâmpadas. Então, aqui existe a metonímia, porque eu estou trocando o quê? O inventor pelo invento.
Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Quando eu digo não te afastes da cruz, é para você não se afastar o quê? Da religião. Qual é o símbolo da religião? A cruz, tá? Quando eu digo assim, fumei um saboroso Havana. Havana precisa, claro, de um certo conhecimento, né? Curiosidades aí, é importante vocês sempre lerem tudo para aprender mais. Havana é um charuto. Então, eu fumei um charuto. Mas aí tá dizendo que trocou o produto do lugar. Aliás, o lugar pelo produto. Causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Como do meu trabalho é porque ele o quê? Ele se alimenta daquilo que ele produz no campo. Quando eu digo assim, os microfones foram atrás dos jogadores. Os microfones não têm pernas para sair correndo atrás dos jogadores. Os repórteres que foram atrás dos jogadores. Então, isso tudo a gente diz que é metonímia, ok? E tem vários outros. Minha filha adora Danone. Ela gosta de iogurte, mas o que eu tô falando? Eu tô falando só pela marca, né? Então, são esses exemplos de metonímia, que são vários. Existe também a catacrese. Catacrese é bem simples. Ela ocorre o quê? Quando falta um termo específico para designar um conceito. Então, falta um nome para algum objeto. Então, ele pega emprestado, entre aspas. Por exemplo, asa da xícara, né? Asa da xícara, porque não existe uma outra palavra para aquela partezinha da xícara, por isso que chamam-se de asa. Isso a gente vai chamar nas figuras de linguagem de catacrese, tá? Maçã do rosto, né? A bochecha, braço da cadeira, cadeira tem braço, batata da perna, é a nossa panturrilha, mas já todo mundo sabe o que é essa batata da perna. Pé da mesa, coroa do abacaxi, são essas palavras aí, tá? Então, a catacrese é quando falta um termo, né? Um nome, e pega emprestado de outras palavras para fazer essa nomeação. Agora eu vou falar sobre perífrase. Perífrase trata-se de o quê? De uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos ou de fato que o celebrizou. Por exemplo, quando eu digo assim, cidade maravilhosa, é uma perífrase. Por quê? Cidade maravilhosa, sempre que eu falo cidade maravilhosa, todos sabem que eu estou falando de quem? Do Rio de Janeiro. Então, essa perífrase, o mundo inteiro conhece a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Quando eu digo assim, cidade de luz, todos sabem que é o quê? Paris, certo? Quando, tá? É só uma observação que tem aqui. A perífrase indica uma pessoa recebe o nome de antonomásia. Quando eu digo o divino mestre, estou me referindo a quem? A Jesus Cristo. Poeta dos escravos, Castro Alves. Poeta da vila, Noel Rosa. E assim sucessivamente, ok? Existe também a sinestesia, que é a última que eu vou falar hoje. A sinestesia consiste em mesclar numa mesma expressão as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Quais seriam esses órgãos do sentido? Tato, olfato, paladar, audição, tá? Aí nós temos aqui o exemplo da sinestesia. Um grito áspero revelava tudo o que sentia. Grito, audição, áspero, tato. No silêncio negro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio, audição, negro, visual. Então, essa é a parte da sinestesia, tá? É essa percepção pelos diferentes órgãos dos sentidos. Por hoje é só, tá? Desculpa, o vídeo ficou meio escuro, tô fazendo, né? Tô tentando melhorar isso aí. E na próxima aula eu vou falar sobre as figuras de pensamento. Certo? Hoje vocês vão fazer as atividades sobre as figuras de palavras. Só vou passar a figura de palavras nas tarefas de hoje, vocês vão prestar atenção. E vocês vão lá na atividade 6, que tem essa apostila explicando tudo sobre as figuras de linguagem, tá?
E assim, não deixem de fazer, porque é o conteúdo da nossa prova. Agora vai ser só figuras de linguagem mesmo. Então, vocês precisam estudar sim, ok? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Não deixem de estudar, vocês estão deixando muita atividade para trás, ok?